Bom dia, senhores. Estou aqui com o André, nosso diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de agradecer a presença de todos na nossa apresentação dos resultados do exercício de 2020. Nenhuma companhia consegue falar de 2020 sem citar os impactos da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, fomos especialmente afetados, dado que a primeira e principal medida de contenção adotada pelas autoridades foi o distanciamento social, que atinge o cerne do nosso negócio. E, dessa forma, por decreto, fomos impedidos de promover nossos eventos desde março do ano passado. Após esse trágico ano, que trouxe consigo inúmeras incertezas, recapitularei brevemente os eventos recentes que nos trouxeram até aqui e as diversas iniciativas que implementamos ao longo do tempo, de modo a mitigar os efeitos da pandemia sobre o nosso negócio. E, na sequência, o André ilustrará melhor esse cenário ao mostrar nossos resultados operacionais e financeiros. Após 2017 e 2018, 2 anos de resultados positivos em que entregamos grande número de eventos, enfrentamos, a partir de 2019, vários desafios que nos fizeram repensar nossa estratégia. O baixo flow de artistas internacionais para a América do Sul em 2019, o efeito hiperinflacionário na Argentina, a instabilidade político-econômica recente e a desvalorização cambial impactaram fortemente nossa indústria e nos mostraram a necessidade de mudanças. Começamos, durante 2019, um processo de turnaround que teve início com o desenho de um novo planejamento estratégico. O ano de 2020 começou trazendo boas perspectivas e começávamos a colocar em prática as ações desse novo planejamento estratégico, revendo o modelo de negócios nos setores em que atuamos, abrindo novas avenidas de crescimento para a companhia em mercados adjacentes ao nosso core business, além de agregar novos produtos e competências via iniciativas de crescimento inorgânico. Ao final desta jornada, almejamos uma empresa com portfólio de produtos mais diversificado, com resultados mais recorrentes e uma estrutura de custos preponderantemente flexível. Da mesma forma, após um 2019 frustrante, projetava-se maior atração na agenda de reformas econômicas no segundo ano de governo, indicando um crescimento do PIB brasileiro da ordem de 2,3%. Tais expectativas reforçavam nossa visão construtiva quanto à retomada do crescimento da companhia. Entretanto, a disseminação do novo coronavírus ao redor do mundo alterou de maneira brutal tais expectativas. Os primeiros casos da América Latina foram registrados em fevereiro de 2020 e, desde então, a sociedade teve a necessidade de se adaptar a um novo modelo de vida. A partir de março, dentre outras ações de distanciamento social, foi decretada a quarentena nas cidades em que atuamos e fomos legalmente impedidos de operar. Consequentemente, vimos o PIB fechar o ano com retração de 4,1% no Brasil, 5,8% no Chile e 9,9% de queda na Argentina. Impactos ainda mais severos sobre nossa indústria, sem sombra de dúvida, uma das mais afetadas pela pandemia. Diante deste cenário, atuamos de forma rápida e tomamos decisões difíceis, mas que se mostraram acertadas, dada a gravidade e extensão da pandemia. Com o intuito de reduzir gastos e preservar nosso caixa, dentre outras, reduzimos nosso quadro de funcionários do Brasil em 45% ainda no primeiro trimestre de 2020, além de aderir às medidas governamentais que permitiram suspender ou reduzir a jornada de trabalho de outros 17%. Adicionalmente, revisamos todos os contratos com fornecedores da companhia, renegociando valores e escopos, suspendendo ou cancelando serviços, bem como repactuando prazos de pagamento. Em paralelo, adotamos o home office para toda a força de trabalho restante, preservando a saúde da nossa equipe, que se manteve focada em pivotar a empresa de acordo com o nosso planejamento estratégico, enquanto não operamos, para que possamos sair mais fortes dessa pandemia.
O resultado desses esforços refletiu-se na diminuição de 58% no nosso SG&A, quando comparados os quartos trimestres de 2019 e 2020. Paralelamente, observamos uma mudança de comportamento da sociedade, que acelerou o consumo de produtos e serviços digitais e, com isso, surgiram também novas formas de fazer entretenimento. No início da quarentena, registrou-se uma profusão de lives de artistas que, na Argentina, tornou-se um modelo de negócio monetizável. Porém, no Brasil, não houve aderência a esse modelo oneroso e as lives mantiveram-se gratuitas. Consequentemente, durante esse período, nossas receitas se resumiram a essas lives na Argentina, ao aluguel do Unimed Hall para alguns eventos de terceiros e à promoção de 2 etapas da Stock Car antes de alienarmos nossa participação na Vicar, que era promotora da categoria, e a venda de ingressos para eventos culturais através da recém-adquirida INTE. Tanto o movimento de venda da Vicar quanto de compra da INTE estão alinhados ao planejamento estratégico mencionado anteriormente. Além de reforçar nosso caixa, a venda da Stock Car permitiu que focássemos em linhas de negócios mais aderentes ao nosso core business. A compra da INTE, por sua vez, permitiu que detivéssemos o código-fonte de nosso sistema de tickets, além de ampliar e fortalecer nossa presença nesse segmento, representando o primeiro passo no processo de criação e desenvolvimento de uma plataforma de tecnologia própria. Concomitantemente, revisamos todo o nosso portfólio de ativos, eliminando os que apresentavam resultado aquém de nossas expectativas. Nesse contexto, descontinuamos a operação das casas de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, deixando nossa estrutura muito mais enxuta e flexível. Gostaria de deixar claro que não deixaremos de atuar nessas praças. Continuaremos a promover os melhores conteúdos nas melhores geografias, sem nos limitarmos, contudo, às nossas próprias casas de espetáculo. Por fim, promovemos o reperfilamento de nossas debêntures no final do ano passado, alongando o perfil de nosso endividamento. Estamos convencidos de termos tomado as medidas necessárias no passado e colhermos agora os frutos dessas iniciativas. A despeito de termos deixado de operar por mais de 9 meses no ano de 2020, nosso caixa bruto teve uma diminuição de apenas 7,7 milhões e o caixa líquido de dívida financeira de 7,6 milhões, ambos em relação ao final de 2019. Tudo isso contando com um nível de despesa muito menor e uma dívida mais longa. Vou passar agora a palavra para o André apresentar nossos resultados operacionais e financeiros do período. Muito obrigado, Fernando. Desejo um bom dia a todos e agradeço a participação em nosso call de resultados. No quarto trimestre, o abrandamento da pandemia propiciou que a cidade de São Paulo avançasse para a fase verde do plano de retomada, o que nos permitiria voltar a operar com capacidade reduzida, dentre outras restrições. Dadas as incertezas quanto à continuidade da cidade nessa fase, as margens comprimidas por tais restrições e a possibilidade dos eventos se tornarem foco de disseminação da doença no momento ainda crítico da pandemia, decidimos por não promover nossos conteúdos nesse período. Assim, conforme pode ser observado no slide 5, terminamos 2020 com apenas 11 shows realizados ainda no primeiro trimestre, antes da determinação de restrições para conter os efeitos da pandemia, para os quais vendemos 37 mil ingressos. A receita de 1,7 milhão em operações de bilheteria, alimentos e bebidas e venues no quarto trimestre de 2020 foi basicamente composta pela venda de ingressos de lives de terceiros na Argentina, que contribuíram com R$700 mil, por receitas provenientes da venda de tickets para eventos de terceiros no setor de cultura através da INTE, com aproximadamente R$800 mil, além de receitas colocação do Unimed Hall para eventos fechados de terceiros. Adicionalmente, as lives na Argentina também geraram receita de patrocínios no valor de R$400 mil. Encerramos o ano com 40 milhões de reais de receita líquida contra 394 milhões de reais no ano de 2019. Essa redução de 90% é reflexo direto da impossibilidade de operar durante mais de 9 meses devido às restrições impostas para combater a pandemia.
A queda foi acentuada sobretudo pela não realização de eventos outdoor, que são os nossos maiores geradores de receita e costumam ocorrer a partir de março, onde realizaríamos o Festival Lollapalooza. Passando para o slide 6, observamos o impacto de não operarmos sobre o lucro bruto. Apesar da redução de 87% dos custos do quarto trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, os custos fixos, principalmente de manutenção das venues, nos conduziram a um lucro bruto negativo de 5,8 milhões de reais. Observando a figura do ano completo, vemos o mesmo comportamento, encerrando assim o ano com lucro bruto negativo de 15,1 milhões de reais. Por outro lado, como dito pelo Fernando, podemos verificar agora o resultado de nossos esforços para contenção de gastos e preservação do caixa. No lado direito do slide, observamos a evolução do SG&A da companhia, que apresentou queda constante ao longo do ano de 2020, desde o primeiro trimestre de 2020, onde tomamos as primeiras iniciativas para reduzir despesas. Com isso, tivemos redução de 32% quando comparado o ano de 2020 com o de 2019, e mais importante, de 58% na base trimestral, comparando o quarto trimestre dos 2 anos. Reforçamos, assim, nosso compromisso de seguirmos focados no controle de despesas, através de ganhos de eficiência pela melhoria de processos internos, captura de sinergia com os novos negócios da companhia e constante avaliação dos contratos de fornecedores. Em outras receitas e despesas operacionais, destacamos o registro no quarto trimestre de 2020 de provisão para impairment no valor de 23,3 milhões de reais, sendo 17,3 milhões de reais referentes ao Metropolitan e 6 milhões de reais referentes às operações da Argentina e Chile, ambos sem efeito no caixa da companhia. Adicionalmente, baixamos ativo de imposto de renda diferido no valor de 13,8 milhões. No slide 7, detalhamos tais efeitos. A provisão no Metropolitan se deve à menor geração de caixa projetada para esta empresa após a evolução da Venue do Rio de Janeiro. O Metropolitan seguirá operando os shows no Rio de Janeiro, tanto indoor quanto outdoor, porém em venues não proprietárias. Como falado anteriormente pelo Fernando, o PIB da Argentina retraiu 9,9% em 2020, o do Chile 5,8%, e com isso a menor expectativa de poder de compra das respectivas populações nessas geografias levou a uma revisão das nossas projeções, culminando com a constituição da provisão de impairment. Em decorrência dos impactos da pandemia em toda a nossa operação, adotamos de forma proativa uma postura mais conservadora, deixando de constituir ativos diferidos referente à expectativa de recuperação de imposto de renda em 2020. Adicionalmente, registramos baixa no estoque de imposto de renda diferido no valor de 13,8 milhões, referentes à parcela do imposto de renda não recuperável no horizonte de 10 anos, sem efeito caixa. Ressaltamos que tais valores não prescrevem e nossa estimativa é de que sejam integralmente utilizados em 13 anos. Para melhor ilustrar estes impactos sobre o resultado da companhia, passamos para o slide 8, onde apresentamos todos os eventos não recorrentes, que excluímos do P&L para apresentação do EBITDA e resultado líquido ajustados. Além do impairment e do imposto de renda diferido explicados anteriormente, tivemos no quarto trimestre de 2020 o efeito de R$700 mil de contingências, totalizando R$7 milhões no ano, bem como R$1,6 milhão referentes à baixa de ativo das casas de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Excluímos ainda do resultado o ganho de R$15,3 milhões referentes ao ganho de capital na alienação da Vicar, promotora da Stock Car. Como consequência disso tudo, apresentamos no slide 9 o EBITDA do período, que fechou em R$35,9 milhões negativos no quarto trimestre de 2020, contra R$7 milhões positivos em igual período do ano anterior. No exercício de 2020, nossa EBITDA foi de R$62,1 milhões negativos, em comparação aos R$22 milhões negativos registrados no exercício de 2019. Aplicando os ajustes destacados no slide anterior, o EBITDA ajustado do quarto trimestre de 2020 foi de R$10,3 milhões e do ano completo R$45,5 milhões, ambos negativos, comparados a R$2,6 milhões positivo e R$5,9 milhões negativo nos mesmos períodos do ano anterior. Avançando para o slide seguinte, observamos que o resultado financeiro líquido do quarto trimestre de 2020 apresentou uma melhora de R$3,7 milhões versus o mesmo período do ano anterior.
No ano, a melhoria foi de 22,8 milhões de reais, passando de 38 milhões para 15,2 milhões, ambos negativos. Tal variação é explicada pela redução da Selic, indexador dos juros das nossas debêntures, e pela valorização das disponibilidades mantidas em dólar e peso chileno. Com isso, vemos no slide 11 que encerramos o quarto trimestre de 2020 com prejuízo líquido de 56,7 milhões, versus prejuízo de 6 milhões de reais no quarto trimestre de 2019. O prejuízo líquido ajustado para o mesmo período foi de 17,2 milhões e 7,8 milhões, respectivamente. Encerramos o ano com prejuízo líquido de 109,4 milhões de reais e 79 milhões de reais na visão ajustada, contra 71,8 milhões e 26,2 milhões em 2019, respectivamente. Os próximos dois slides mostram com clareza o reflexo das ações de preservação do caixa implementadas pela companhia. No lado esquerdo do slide 12, vemos que o fluxo de caixa livre do quarto trimestre de 2020 melhorou em 16,5 milhões, se comparado ao mesmo trimestre do ano de 2019, basicamente pelos seguintes efeitos. No fluxo de caixa operacional, mesmo sem operar durante o período, houve consumo de apenas 1,3 milhão de reais, maior que em 2019, como resultado da reestruturação feita na companhia e da renegociação com fornecedores. Em investimentos, tivemos recebimento de mais uma parcela referente à alienação da nossa participação na Vicar, além de diminuirmos em 35% o volume de CAPEX. A melhoria no fluxo de financiamentos em cerca de 50% deve-se à menor taxa de juros do período, bem como a redução dos montantes pagos a títulos de aluguel das nossas casas de espetáculo, classificadas contabilmente como passivos de arrendamento mercantil. Por fim, a variação cambial sobre caixa e investimentos no exterior gerou impacto positivo de 3,8 milhões de reais, enquanto em 2019 esse resultado foi negativo em 4,8 milhões. Do lado direito do slide, vemos o resultado anual, onde a principal variação se dá no fluxo de caixa operacional. Impedidos de operar por mais de 9 meses, consumimos 30,1 milhões de reais, contra a geração de 24,1 milhões de reais no ano de 2019. Esse resultado é compensado pelas demais linhas do fluxo de caixa, onde observamos em maior escala os mesmos efeitos expostos na variação trimestral explicada anteriormente. O efeito combinado destes vetores foi uma variação negativa de apenas 7,7 milhões de reais no ano mais desafiador da história da T4F. Como resultado deste fluxo de caixa, apresentamos no slide 13 a evolução do caixa líquido da companhia. Destaca-se o aumento de 3,8 milhões de reais no caixa líquido, devido diretamente aos esforços para a contenção de despesas e a diminuição do passivo de arrendamento mercantil em 11,4 milhões de reais, fruto da renegociação dos contratos de aluguel durante 2020 e da entrega das casas de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, fazendo com que a companhia assuma uma estrutura de custos mais leve e flexível. Isso posto, devolvo a palavra ao Fernando. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pelas suas explicações, André. Passamos agora para o slide 14, onde comentarei sobre os eventos subsequentes ao ano de 2020. Com a deterioração do cenário da pandemia no Brasil, recentemente anunciamos o cancelamento dos 2 shows da cantora Taylor Swift em São Paulo. A artista cancelou não só os shows que faria no Brasil, mas também os que ocorreriam no Hemisfério Norte. No dia 17 de março, houve a reedição da Lei 14.046, que estabelece a não obrigatoriedade de devolução dos ingressos de shows adiados ou cancelados, devendo esses serem convertidos em crédito para utilização em eventos futuros promovidos pela companhia. Com esta reedição, os prazos foram postergados, abrangendo eventos adiados ou cancelados até 31 de dezembro de 2021 e estabelecendo o prazo para utilização dos créditos até 31 de dezembro de 2022. Por fim, após mais de 22 anos de operação, decidimos por encerrar o contrato de locação da nossa casa de espetáculos em São Paulo, o Unimed Hall. Nos últimos anos, a pressão sobre o resultado gerado pela desvalorização do real, sucessivos reajustes do aluguel pelo IGPM e, mais recentemente, a restrição gerada pela pandemia nos levou a tomar esta decisão. Para finalizar nossa apresentação,
gostaria de passar para o último slide, onde falamos um pouco mais sobre as perspectivas para o futuro. Nosso pipeline está sendo constantemente revisto devido às restrições causadas pela pandemia. Estamos trabalhando para reconstituí-lo e observamos uma oferta muito grande de artistas, sobretudo para 2022, onde vislumbramos o dobro de artistas em turnê com capacidade para promoção de shows em estádio, quando comparado aos anos anteriores. Adicionalmente, a observação da experiência de países onde a vacinação está mais avançada, como Israel, Reino Unido e Estados Unidos, nos dá boas perspectivas de retomada dos eventos ao vivo, tão logo a população seja imunizada. Tendo em vista que temos também uma demanda reprimida por conteúdos ao vivo, que deve ser capturada assim que houver segurança para promover tais eventos, esperamos que 2022 seja um grande ano para a indústria do entretenimento. Prosseguimos com o nosso planejamento estratégico, buscando explorar novas linhas de negócio e aumentar nossa presença em outras que já atuamos, como festivais e eventos de família, em detrimento de ativos com elevados custos fixos, como casas de espetáculo. Desta forma, tornaremos a empresa cada vez mais leve e a experiência do cliente mais digital, assim como a própria empresa. Nosso foco está na evolução constante do portfólio, a fim de termos sempre os melhores conteúdos disponíveis. Agradeço a atenção de todos e desejo um ótimo dia aos senhores. A equipe de relação com investidores está à disposição para tirar qualquer dúvida.